Olá pessoal, tudo bem? Professora Débora Lívia, juntamente com você para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós conversaremos um pouco mais sobre o esquema do verbete enciclopédico, né? O verbete de enciclopédia, tá bom? Orientações para a produção do mês, né? A escrita do verbete, ok? Bom, para início de conversa, é importante retomarmos aqui o conceito. O que são verbetes? O verbete é um texto escrito de caráter informativo destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos, sistemáticos, determinados pela obra de referência, né? Então, para que nós possamos elaborar um verbete, nós sempre necessitamos de uma fonte, de uma obra de referência que nos dê respaldo para dizer algo sobre determinado ser, sobre determinado objeto, tá bem? Então, o verbete, ele é essencialmente destinado à consulta, como foi dito anteriormente, tá? Ele é um texto, é um gênero textual destinado à consulta, encontrado predominantemente nos dicionários, nas enciclopédias, né? Nós temos também os dicionários e enciclopédias virtuais, tá? Então, não só livros físicos, mas também virtuais, ok? Então, o verbete enciclopédico, ele mantém o mesmo formato, a mesma estrutura, praticamente, né, com algumas possibilidades a mais, mas nós temos o verbete enciclopédico, ele mantém a mesma essência do gênero, que é um texto expositivo, altamente informativo, que apresenta definições. E no caso do verbete enciclopédico, né, nós temos informações que vão além dos conceitos, informações que vão além das definições, tá bom? Então, por exemplo, nós temos aqui caramujo. Caramujo, né, a separação silábica, substantivo masculino. O caramujo é um bichinho mole que vive na água dentro de uma concha bem grossa e dura, né? Então, esse é um dicionário infantil, obviamente, tá? E nós temos aqui apenas o quê? Apenas a nomenclatura e o conceito, apenas a nomenclatura e a definição. Nesse caso, nós temos aí a caracterização de um verbete de dicionário, porque ele não se aprofunda muito, tá? O verbete enciclopédico, já orientando vocês para a escrita, né? O verbete enciclopédico, ele não apresenta apenas o conceito, tá? Geralmente ele aparece vinculado a uma imagem e apresenta algumas outras informações, algumas outras características do animal, do objeto, da pessoa a qual se refere, tá bom? Então, nós temos aqui, por exemplo, no caso de uma girafa, o verbete não apresenta apenas o que é girafa, mas ele apresenta algumas informações adicionais, talvez o peso, a altura, o habitat natural, o tipo de alimento, o tempo de vida, algumas características e curiosidades. Isso não organizado em forma de ficha, mas organizado em forma de texto. Aqui é só uma base para que você entenda como funciona. O leão, por exemplo, eu vou criar um verbete enciclopédico sobre o leão, o rei da selva. No dicionário, eu tenho apenas conceito, definição. Na enciclopédia, eu tenho o conceito, eu tenho uma foto dele no seu habitat natural, eu tenho informações, curiosidades, né, sobre esse animal. Então, o verbete de enciclopédia ou verbete enciclopédico, né, ele é mais completo, tá? Por exemplo, vamos imaginar, eu fiz aqui uma espécie de esquema de roteiro para produzir um texto, né, um verbete enciclopédico sobre a joaninha. Então, eu pesquisei vários tipos de joaninha, coloquei aqui a joaninha, o nome científico dela, o tamanho, né, o mínimo e o máximo, as cores, né, eu já destaquei aqui no meu planejamento do texto, né, que elas possuem cores vibrantes como amarelo, laranja, vermelho, com pequenos pontos pretos, porém algumas apresentam uma coloração escura e uniforme.
são animais solitários que passam o dia à procura de comida. Elas estão em todos os lugares do planeta, né? Elas também são consideradas pulgões, né? E vivem de 3 a 9 meses, tá? De 3 a 9 meses. Então, essas informações, depois de pesquisá-las, eu preciso organizá-las em forma de parágrafo. Tá? Então, no primeiro parágrafo eu apresento o conceito, depois eu apresento algumas características sobre o animal e, posteriormente, um pouco da história dele e depois algumas curiosidades também, tá? Então, o esquema do verbete de enciclopédia, né, basicamente esse. Nós temos o título, a nomenclatura, né? Nós temos uma imagem também, que obviamente precisa estar relacionada àquilo, né, sobre o qual nós estamos falando. Então, e esse texto ele é dividido em parágrafos. Nós temos 3 parágrafos curtos, tá? Não é um texto extenso, é um texto curto, ok? Então, no primeiro parágrafo, o nome do animal, o nome mais conhecido, o nome coloquial, mas também o nome científico, o local onde podem ser encontrados e o habitat. Nessas informações eu vou concentrar aqui. No segundo parágrafo, nós temos o quê? As características físicas dele. Então, você vai pesquisar, né? Pode ser, professora, eu posso pesquisar em um só lugar? Né? Ou eu posso dar uma olhada em outros sites, em outros livros? Você pode e deve pesquisar em várias fontes, ok? Até porque pode ser que uma informação seja encontrada em um determinado site e a outra não. Em um determinado livro, apareça em um livro e em outro não. Então, para que o seu texto fique mais informativo, mais rico, mais completo, é importante que você vá à biblioteca da escola ou pesquise em alguns sites, né? E faça realmente um apanhado de informações relevantes sobre aquilo, né, que vai apresentar no texto, ok? E, por fim, terceiro parágrafo, alimentação, como vivem e curiosidades, né? Alguma descoberta interessante que você fez sobre o seu objeto, tá? Né? Ou sobre o animal, ou sobre aquilo que, sobre aquilo que você está falando. Então, você vai procurar curiosidades, pesquisando, tá? E, por fim, muito importante, apresente a fonte, ok? Então, nós sempre precisamos, sempre necessitamos apresentar a fonte das informações. De onde você tirou essa informação? De onde você tirou? Você precisa apontar, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos resolver algumas questões sobre o conteúdo da semana. Para quem não lembra, nós conversamos, eu acho que isso não vai acontecer, né? Mas nós conversamos sobre frase, oração e período. Então, vamos lá? Temos aqui algumas questões, poucas, para que nós possamos treinar. Bom, a primeira é: classifique as frases em período simples ou composto. Eu vou dar 2 minutinhos, a gente responde a letra A, eu retorno, né, e respondo com você, depois e assim sucessivamente, né, 2 minutinhos para B, para que você analise com muita calma, ok? Então vamos lá? Pedro chegou estressado em casa. Período simples ou período composto? Tempo.
Muito bem, então nós temos aqui na letra A, Pedro chegou estressado em casa. Quantos verbos aparecem aqui? Apenas um, o verbo chegar. Você acertou? Nossa, que bacana, né? Se não, é só ficar um pouquinho mais atento aos próximos exemplos. Então, Pedro chegou estressado em casa. Ok, se nós temos apenas um verbo, nós temos apenas uma oração. E se nós temos apenas uma oração, o período ele é simples, belezinha? Vamos para a letra B? Nossa, pare com tantos comentários indesejáveis, né? E agora, período simples ou período composto? Tempo. Ok, voltando. Nossa, pare com tantos comentários indesejáveis. Onde está o verbo, gente? A palavra aqui, indicação. Pare, muito bem, pare, né? Pare você. Então, observa, nós temos apenas um verbo aqui. Se temos um verbo, nós temos automaticamente uma oração. Se temos apenas uma oração, automaticamente temos o quê? Um período simples, né? Eu ia testar vocês falando composto, tá? Na letra C, eu vou respondê-la com vocês porque ela tem um ponto interessante. Olha, razão e emoção, as duas vértices da vida, né? As duas vertentes da vida. Nesse caso aqui, o verbo ele não está explícito, né? Ele não aparece aqui na frase, mas nós entendemos que a razão e a emoção são as duas vértices da vida, né? Elas são. Então, aqui nós temos mais uma vez um exemplo. Então, o verbo fica subtendido. E aí nós temos mais uma vez o exemplo de um período que, se temos apenas um verbo, temos somente uma oração. Se temos somente uma oração, nós temos um período, ou nós estamos diante de um período simples, tá? Letra D, gente. Caso você venha amanhã, traga-me aquele seu vestido vermelho. Caso você venha amanhã, traga-me aquele seu vestido vermelho. Tempo, analisem e já já eu retorno.
Ok, letra D de Drummond, né? Caso você venha amanhã, traga-me aquele seu vestido vermelho. Observem comigo. Caso você venha, verbo vir. Traga-me, verbo trazer. Opa! Professora, mas não são duas orações, dois períodos diferentes? Vamos analisar. Quais são os sinais de pontuação que marcam a finalização e encerramento de um período? Quais são? Ponto final, reticências, a depender do caso, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Então, vamos analisar. Nós temos a letra maiúscula de caso, né, a letra C maiúscula, iniciando o período, e nós temos lá no final o quê? Um ponto final. A vírgula não marca o encerramento de um período, tá? A vírgula não marca o encerramento de um período. Então, o período começa no C maiúsculo e só termina no ponto final. Sendo assim, nós não estamos diante de dois períodos. Nós estamos diante de um só período. Agora, ele é um período simples ou composto? Ele é um período formado por uma ou por mais orações? Vamos analisar. Ora, venha é verbo. Trazer, do traga-me, é verbo também, né? Então, dentro desse período, nós temos quantos verbos? 2. Quantas orações? 2. Opa! Se eu tenho mais de uma oração, esse período ele é simples ou ele é composto? Ele é um período que composto, belezinha? Então, mais uma vez, o período começa com a letra maiúscula e ele só termina com o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Ok? Então, a vírgula não encerra período. Quando você for analisar, você vai analisar da letra maiúscula até o ponto. Um desses pontos, né, desses sinais de pontuação que eu mencionei. Último exemplo dessa questão, letra E. Não concordo com suas atitudes, pois elas vão de encontro aos meus princípios, né? Então, não concordo com as suas atitudes, pois elas vão de encontro aos meus princípios. Quantas orações, quantos períodos, e esse período, ele é simples ou ele é composto? Tempinho para vocês analisarem e já eu retorno. Letra E, então, não concordo com suas atitudes, pois elas vão de encontro aos meus princípios, né? Tem algum problema nisso, professora? Não, claro que não, né? Eu posso não concordar com a sua opinião, você pode discordar da minha e nós continuamos em paz. O que não podemos é desrespeitar o outro, tá bom? Então, desde que não haja desrespeito, discordar do outro é algo até mesmo muito natural. Mas vamos ao ponto, a chave da questão. Olha só, não concordo com suas atitudes, pois elas vão de encontro aos meus princípios. Temos dois verbos aqui, pessoal. Temos o verbo concordar e temos o verbo vão, né? Temos aqui vão, né? Ir,
tá? Então, observem. 2 verbos, quantas orações nós temos? Ora, se são 2 verbos, nós temos quantas orações? Nós temos 2 orações. E quantos períodos nós temos? 2 também? Vamos analisar. Olha só. O período vai da letra maiúscula que inicia até o ponto, né? Até o ponto final. Então, pensa comigo, olha só. Da letra maiúscula até o ponto final. Não são 2 orações, porque no meio quase nós não temos ponto, nós temos vírgula e a vírgula não encerra período, tá? Então, nós temos 2 orações e um período, ok? Olha aí, gente, marcadinho, tá? Pedro chegou, pare, são, venha e traga-me, concordo e vão na letra E. Beleza? Segunda questão, a gente já está quase, nós já estamos quase finalizando, mas vamos lá. Atribua o conceito de frase, oração ou período às lacunas a seguir, levando em consideração o discurso por elas apresentado. Então, você vai analisar com cuidado. É frase, é oração ou é período? Né? Vamos lá. A letra A. Nossa, que dia belo, né? Nossa, que dia belo que está hoje. E aí, gente? É frase? É oração? É período? 1 minuto. Letra B, né? Nosso tempo está esgotando, então eu vou ler e depois a gente responde todas de uma só vez. Letra B. Preciso revelar-lhe um grande segredo. Preciso revelar-lhe um grande segredo. É frase, oração ou é período? Letra C. Participamos da reunião, embora não tivéssemos sido convocados. Letra D. E agora, José? Letra E. Durante a viagem, visitamos lindos lugares. Letra F. Não me peças para perdoar-lhe, pois ainda estou magoado. 3 minutinhos, pensem aí rapidão e já já a gente retorna com o gabarito. Vamos lá. Beleza, vamos retornar. Eu dei menos tempo dessa vez, mas vamos lá. Olha só, gente. Nossa, que dia belo. Não tem verbo, né? Não tem verbo, é só uma frase mesmo, mas com sentido completo, obviamente, né? Preciso revelar-lhe um grande segredo. Nós temos um período. Participamos da reunião, embora não tivéssemos sido convocados. Temos outro período. E agora, José? Não tem verbo, temos uma frase. Durante a viagem, visitamos lindos lugares. Temos uma oração, né? Não me peças para perdoar-lhe, pois ainda estou magoada. Aqui, mais uma vez, nós temos um período. Bom, galerinha, muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente.